E hoje, temos mais alguns agradecimentos especiais, e os agradecimentos de hoje vão para Aline Mourão e Nami_01. Eu agradeço a vocês de coração, pelo apoio ao canal, muito obrigado. E bem pessoal, vamos ao resumo de hoje. Sob um céu azul brilhante, um grito desesperado ecoava entre as folhas da floresta, enquanto uma luta silenciosa se desenrolava. Laria Rohan, uma jovem nobre de impressionantes cabelos prateados e penetrantes olhos azuis, jazia sobre a grama em profundo desespero. Tomada pela frustração e por uma crise de irritação, a garota lamentava sua incapacidade de despertar sua transformação bestial. Naquela sociedade, os poderosos homens-fera de uma raça híbrida reinavam absolutos, exibindo com orgulho suas magníficas características animais. A alta sociedade se reunia em bailes luxuosos, onde os nobres ostentavam chifres elegantes, orelhas distintas e as heranças de suas linhagens bestiais, enquanto todos ao seu redor manifestavam suas formas animais com facilidade. Laria conseguia apenas segurar um simples coelho entre as mãos. Os homens-fera modernos, geralmente mantinham sua aparência, predominantemente humana, exibindo apenas traços sutis, como orelhas ou caudas, acariciando o coelho branco. Laria encarava o horizonte sem expressão, esmagada pela sensação de impotência. Em meio à profunda frustração, cobriu o rosto com as mãos, incapaz de aceitar o fato de ser a única integrante, sem poderes de sua família. As lembranças dos sussurros cruéis e dos comentários maldosos, ouvidos nos banquetes da alta sociedade, atravessavam sua mente repetidamente, alimentando ainda mais sua determinação. Descansando naquele campo tranquilo, ela desejava desesperadamente possuir ao menos um simples par de orelhas, ou uma cauda que pudesse provar seu valor. Então, seus brilhantes olhos azuis se abriram de repente, iluminados por uma renovada determinação, enquanto se recusava a desistir. Pressionando a mão firmemente contra a grama, decidiu reunir toda a sua coragem e tentar a transformação mais uma vez. Fechou os olhos e afastou todas as dúvidas de sua mente, se concentrando inteiramente em sua energia interior, com foco absoluto. A jovem de cabelos prateados direcionou cada fragmento de sua concentração para o feitiço. Seus longos cabelos se ergueram no ar, ondulando de forma dinâmica ao redor de seu corpo. À medida que a onda de magia se intensificava, um vórtice cegante de energia mágica azul explodiu ao redor de Laria, a erguendo do chão. Quando seu poder finalmente despertou, uma enorme e felpuda pata branca pousou sobre a relva verde. Porém, no mesmo instante em que sua magia alcançava o sucesso, uma forte e repentina dor de cabeça a atingiu, a fazendo perceber rapidamente que invocar um poder tão intenso trazia um preço físico inesperado. Levando a mão à cabeça para aliviar o incômodo, ela sentiu uma estranha e intensa coceira, exatamente onde deveriam estar suas orelhas. Ao tocar o topo da própria cabeça, encontrou um par de orelhas brancas e macias. A descoberta fez seu coração disparar de excitação, pois tudo indicava que o feitiço finalmente havia funcionado. Entretanto, sua alegria durou apenas um instante. Uma escuridão inquietante começou a se espalhar pelo campo silencioso, envolvendo o ambiente em uma atmosfera estranha. A empolgação de Laria deu lugar à confusão, enquanto ela observava a repentina mudança ao seu redor. Sem compreender o que estava acontecendo, pensamentos confusos corriam por sua mente, enquanto ela tentava compreender a sensação bizarra que tomava conta de seu corpo. Próximo dali, um coelho observava uma pequena e adorável raposinha branca, que havia surgido repentinamente sobre a grama. A diminuta criatura suava de puro choque ao perceber que algo havia dado terrivelmente errado durante sua transformação. Contudo, a compreensão atingiu simultaneamente os três animais da floresta, os lançando em um estado de completo pânico, fitando o ambiente ao redor com um olhar vazio. A pequena raposa branca mal conseguia acreditar na condição em que se encontrava. Ela se lembrava perfeitamente de que os homens-fera modernos jamais deveriam regredir completamente à forma de uma besta comum, tornando sua situação algo sem precedentes. Seu desespero aumentou ainda mais ao imaginar sua nobre família a tratando como um animal de estimação indefeso, caso a encontrassem naquele estado. Fechando os olhos com força, a minúscula raposa soltou guinchos desesperados, enquanto tentava obrigar seu corpo a retornar à forma original. Seus pequenos sons ecoaram inutilmente pelo vasto céu, pois sua magia não conseguia desencadear a reversão da transformação. A noite caiu sobre a floresta,
deixando a pequena e indefesa raposa branca, sentada sozinha sob a luz das estrelas, incapaz de recuperar sua forma humana. A escuridão parecia cada vez mais opressiva, enquanto ela buscava desesperadamente uma maneira de escapar de seu dilema mágico. Uma onda de puro terror tomou conta dela, ao se recordar de que sua carruagem estava estacionada a quilômetros de distância. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos azuis, quando percebeu que estava completamente sozinha, sem qualquer meio de ajuda. De repente, uma enorme sombra surgiu sobre ela, quando uma gigantesca bota pisou na grama ao seu lado. Antes que pudesse fugir, uma grande mão desceu rapidamente e a agarrou firmemente pela nuca. Um misterioso homem de cabelos escuros a ergueu até a altura do rosto, observando com curiosidade a pequena criatura chorosa. Tomada pela raiva por ter sido capturada, a raposinha branca mostrou os dentes e rosnou ferozmente para o intruso. Sob o brilho do luar, o homem mantinha seus olhos dourados luminosos, fixos na pequena prisioneira. Seu olhar amarelo intenso se estreitou com diversão, enquanto estudava a criatura temperamentada, que segurava na mão. Furiosa, a pequena raposa mordeu seu dedo, se recusando a permitir que aquele estranho arrogante a menosprezasse ou desrespeitasse sua família. Em um mundo onde o poder determinava o destino de todos, uma indefesa raposinha estava prestes a se ver à mercê do homem mais perigoso do império. Observando sua capturas, Xenox Clasium refletiu por um instante sobre a criatura indomável, antes de simplesmente colocá-la dentro do bolso de seu casaco, a deixando completamente atonita, acomodada à força no apertado bolso azul escuro. A aterrorizada raposinha entrou em pânico, quando seu captor anunciou que estavam seguindo para sua propriedade, a fazendo acreditar imediatamente que estava sendo sequestrada. Apesar de seus guinchos furiosos e de suas silenciosas exigências para ser libertadas, Enox Clasium a carregou para dentro da noite escura, dando início a uma convivência inacreditável, que duraria 6 meses. Laria Horhan estava parada do lado de fora de um charmoso café, sem imaginar o quanto sua vida estava prestes a mudar. O suave tilintar do sino da porta ecoou, quando ela entrou no estabelecimento, para encontrar o homem escolhido, como seu futuro marido, em um casamento arranjado. Porém, no instante em que atravessou a entrada, seus olhos se arregalaram em absoluto choque, ao reconhecer quem a aguardava. Vestido com trajes elegantes e imponentes, estava ninguém menos que seu suposto sequestrador, Xenox Clasium. O destino parecia ter-lhe pregado uma peça cruel. Seu antigo captor era justamente o homem com quem deveria se casar. O pânico tomou conta dela, enquanto tentava compreender por que aquele homem aterrorizante estava parado bem diante de seus olhos, quebrando o silêncio. Xenox comentou calmamente sobre o quão repentino havia sido aquele acordo matrimonial. A mente de Laria mergulhou em puro desespero. Ela amaldiçoava a própria sorte por descobrir que seu futuro marido era justamente Xenox. Os dois se sentaram diante de uma pequena mesa, enquanto uma atmosfera pesada e desconfortável envolvia o ambiente. Tentando agir com naturalidade, ela se apresentou nervosamente como Laria Horhan e procurou confirmar a identidade dele, forçando um sorriso educado. Embora trêmulo, rezava para que ele não a reconhecesse, como a pequena raposa que manteve cativa. Um lampejo de percepção atravessou seus olhos, ao notar algo perigoso sobre a mesa. Ali estavam cartas de procura extremamente detalhado, oferecendo uma recompensa pelo paradeiro de sua amada raposa branca desaparecida, Shiro. Enquanto viveu sob o teto de Xenox, em sua forma de raposa, Laria recebeu um tratamento surpreendentemente gentil. As mãos dele acariciavam delicadamente suas macias orelhas brancas. Xenox costumava murmurar palavras suaves, se divertindo com a completa ausência de medo que a pequena raposa demonstrava em sua presença. Muitas noites tranquilas foram passadas no sofá, onde ele a acomodava cuidadosamente nos braços, enquanto acariciava seu pelo branco e macio. Embora fingisse irritação e mantivesse uma postura orgulhosa, a pequena raposa mimada secretamente se derretia sob aquele toque caloroso. Certa vez, Xenox apontou sua expressão satisfeita, revelando um raro e suave sorriso em seu rosto, normalmente frio e impassível. Enquanto a chuva caía intensamente do lado de fora, ele passava os dedos por sua pelagem macia, encontrando paz naquela silenciosa companhia. Entretanto, aquela tranquilidade acabou dando lugar a sentimentos intensos e ardentes, que Laria jamais imaginou que surgiriam.
Mantendo a pequena raposa junto ao peito, Enox implorou para que ela prometesse que nunca o abandonaria. Ao encarar aqueles olhos dourados, Laria sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A profundidade daquela obsessão era impossível de ignorar. Do lado de fora, a tempestade rugia, refletindo a crescente tensão que preenchia a silenciosa sala do café. Subitamente arrancada de suas lembranças, Laria voltou à realidade de forma abrupta. Em seu nervosismo, acabou derramando chá sobre si mesma e sobre a mesa. Percebendo o incidente, Enox chamou seu nome com preocupação. Tomada pela vergonha diante da própria falta de jeito, ela ficou completamente embaraçada. O pânico voltou a dominá-la, ao recordar que aquele encontro deveria ser uma formal sessão de apresentação matrimonial, e não uma cena digna de uma comédia. Laria se desculpou freneticamente por ter deixado o chá estragar o cartaz de procuração, mas Enox Clazium a tranquilizou gentilmente, dizendo que bastava secá-lo. Ao observar sua postura calma e serena, ela soltou um suspiro silencioso de alívio, ao perceber que sua identidade continuava segura por enquanto. Com um sorriso doce, sugeriu que recomeçassem o encontro desde o início, e de maneira formal, pediu que ele se apresentasse. Ele concordou prontamente, revelando seu nome lendário, Enox Clazium. Os olhos de Laria se arregalaram ao recordar a terrível verdade por trás da família nobre que ele liderava. Enox era o herdeiro da temida linhagem do Lobo Negro, uma linhagem famosa por suas ferocidades incomparáveis. Como líder da única família ducal do Império, sua autoridade e influência eram absolutas. Por trás de sua aparência refinada e extremamente atraente, se escondia uma verdadeira besta de destruição. As lendas diziam que sua linhagem existia apenas para travar batalhas brutais, o que lhe rendeu o aterrorizante título de Devorador de Homens Besta. Ele era um guerreiro impiedoso, forjado em sangue, muito mais perigoso do que qualquer pessoa poderia imaginar. Ainda assim, Laria tomou um gole silencioso de seu chá, pois sabia que havia testemunhado um lado daquele monstro impiedoso que ninguém mais conhecia. Seu coração, porém, quase parou quando Enox ergueu o olhar e comentou sobre a possibilidade de ela pertencer ao clã da Raposa Branca. Laria apertou a xícara de chá com força, entrando em pânico internamente, ao perceber que aquele encontro matrimonial havia sido organizado por Enox para reunir informações sobre sua família. Tentando desviar das suspeitas, ela fingiu inocência e insinuou que talvez ele estivesse se referindo ao príncipe herdeiro. Enox franziu profundamente a testa, diante de sua resposta aparentemente ingênua. Seu olhar frio se estreitou, carregado de desconfiança. Um silêncio sufocante tomou conta do ambiente, enquanto ele declarou de forma direta que não tinha absolutamente nenhuma intenção de se casar com ninguém naquele momento. Laria concordou rapidamente, mas seu alívio desapareceu no instante seguinte, quando Enox voltou a mencionar suas ligações com o clã da Raposa Branca. Então veio a revelação bombástica. Enox a comparou diretamente ao seu amado animal de estimação desaparecido, Shiro, fazendo com que Laria quase se engasgasse. As lembranças dos cartazes de procuração espalhados por toda a capital imperial passaram rapidamente por sua mente, provando quão incansável havia sido a busca de Enox. Segurando o cartaz amassado, ela forçou um sorriso trêmulo e comentou que ele devia realmente valorizar muito aquela criatura desaparecida. Em resposta, Enox cruzou os braços. Sua expressão impassível escondia uma intensidade silenciosa e perigosa. Ela tentou manter a compostura, oferecendo uma confirmação educada. Embora visivelmente tensa, os olhos amarelos de Enox brilhavam com uma obsessão absoluta, enquanto ele afirmava que encontraria seu animal perdido, custasse o que custasse. De repente, a atmosfera pesada foi interrompida por uma voz desesperada chamando pelo Duque. Um guarda invadiu o café às pressas, anunciando com enorme entusiasmo que Shiro finalmente havia sido encontrada. Atordoada pela notícia, Laria entrou em pânico por dentro, enquanto Enox imediatamente ordenava que seus homens se preparassem para partir. Deixada completamente sozinha à mesa, Laria ficou coberta de suor, dividida entre a empolgação e a confusão, imaginando quem exatamente eles haviam encontrado. Já que ela era a verdadeira Shiro, ela pigarreou de forma constrangida, recuperando a compostura dentro do café agora vazia. Aproveitando a oportunidade perfeita, saiu rapidamente da cafeteria.
Sentindo um profundo alívio por ter sobrevivido ao encontro, caminhou para a rua chuvosa, e soltou um longo suspiro de alívio, agradecendo a própria sorte por não ter sido descoberta. Com cautela, examinou a rua ao redor, para ter absoluta certeza de que ninguém a estava seguindo. Em seguida, levou a mão até a gola de sua roupa, e retirou um colar contendo um magnífico cristal mágico azul, que emitia um brilho radiante. O poderoso artefato flutuava no ar, brilhando com antigas runas místicas, símbolos luminosos. Pulsavam com uma intensa energia mágica, enquanto o poder adormecido começava a despertar. Envolta por uma brilhante aura azul, Laria se elevava lentamente, à medida que o imenso feitiço começava a consumi-la. Mantendo os olhos firmemente fechados, ela se preparava para a torrente de poder mágico que atravessava seu corpo. Seus deslumbrantes olhos azuis se abriram de repente, irradiando uma força mágica renovada. Com os longos cabelos prateados esvoaçando majestosamente ao seu redor, ela fortaleceu sua mente para o que viria a seguir. Em outro lugar, um homem de cabelos escuros trançados exibiu um sorriso carregado de significado ao sentir sua chegada. Diante de uma lareira crepitante, o homem de cabelos roxo-avermelhado escura a recebeu calorosamente, observando que já fazia muito tempo, desde o último encontro. Ele era Solik, um enigmático homem-fera do clã do Corvo, que usava um tapa-olho e carregava um pássaro dourado sobre o ombro. Solik então lançou um aviso preocupante, revelando que o Duque Clazium já havia percebido que alguém estava investigando seus assuntos. Laria ficou horrorizada, ao perceber que sua investigação secreta poderia ter sido comprometida. Apertando a saia com força, ela refletiu sobre como continuou investigando secretamente Xenox Clazium, mesmo após sua fuga. Ainda se lembrava do trágico e misterioso incêndio que devastou a propriedade Clazium 3 anos antes. Naquela noite fatídica, um invasor havia se infiltrado na mansão em chamas, mergulhando tudo em um caos absoluto. O alvo final era o tesouro hereditário da família Clazium, um poderoso artefato, capaz de despertar seus poderes como maga. Desesperada por respostas, Laria questionou a confiabilidade das informações de Solik, provocando uma reação ofendida. Dramaticamente, ele rebateu a desconfiança, a acusando de duvidar dele, apesar do enorme perigo que enfrentava em seu benefício. Solik relembrou que sua missão extremamente arriscada tinha como único objetivo ajudá-la a recuperar a relíquia roubada, enquanto tocava sua bochecha de forma provocativa. Em seguida, ele a advertiu de que os culpados ainda estavam à solta e poderiam trazer a ruína para toda a sua família, caso não fossem cautelosos. Subitamente, a lembrança mudou. Em meio a uma chuva torrencial, Laria sentiu sua mão ser firmemente segurada por uma mão coberta por uma luva negra. Em pânico, suas orelhas de raposa surgiram instantaneamente. Diante dela estava Xenox, sob a tempestade, chamando seu nome. Enquanto a segurava com firmeza, os brilhantes olhos dourados de Xenox mergulharam profundamente nos dela, repletos de uma emoção intensa e desesperada. Apavorada com a possibilidade de seu segredo ser revelado, Laria apenas conseguiu implorar em voz trêmula, sob as flores cor-de-rosa que floresciam ao redor deles. Xenox a puxou para junto do peito, se recusando completamente a soltá-la. Cercada por um turbilhão de confusão e sentimentos avassaladores, ela se viu incapaz de compreender o que estava acontecendo com sua vida. Presa em uma repentina tempestade, Laria permaneceu imóvel, enquanto Xenox a mantinha próxima, seus olhos amarelos fixos nela. Seu coração disparava em absoluto pânico, enquanto tentava processar aquela proximidade perturbadora. Sob a chuva incessante, ela refletia desesperadamente sobre como havia acabado envolvida em uma situação tão caótica. A cena retornou para a noite silenciosa e chuvosa, do lado de fora das ruas movimentadas. Mais cedo naquela noite, Laria Rohan havia saído apenas para fazer uma rápida compra de algumas gemas. Caminhando sob sua sombrinha roxa, ela lamentava profundamente não ter voltado diretamente para casa. De repente, seus brilhantes olhos azuis se arregalaram em choque diante de uma visão inesperada. Ela parou bruscamente no meio da rua escura e escorregadia pela chuva. Encostado contra a parede sombria de um beco, jazia um homem gravemente ferido e coberto de sangue. Um suspiro de horror escapou de seus lábios, ao reconhecer o guerreiro ferido como ninguém menos que Xenox Clazium. O perigoso duque permanecia caído, enquanto o sangue encharcava seu impecável uniforme escuro. Ao encará-lo, Laria se viu tomada
por uma enxurrada de pensamentos desesperados, incapaz de compreender por que uma figura tão poderosa e temida estava largada indefesa em um beco. Em seu súbito pânico, ela se esqueceu completamente de esconder suas fofas orelhas brancas de raposa. Se aproximando cautelosamente, ergueu a sombrinha sobre ele, para protegê-lo da tempestade. Sentindo a presença de alguém, o duque ferido levantou lentamente a cabeça e olhou para cima, confuso. Seus penetrantes olhos amarelos se abriram por completo, refletindo um súbito lampejo de reconhecimento. Ao observá-las, Zenox murmurou fracamente o nome de seu amado animal de estimação desaparecido, Shiro. Laria entrou em pânico imediatamente, e tentando esconder sua verdadeira identidade, se apressou em oferecer uma saudação formal. Zenox permaneceu em silêncio, analisando cada um de seus movimentos, com atenção intensa. Ao reconhecê-la como uma dama da nobreza, se dirigiu a ela respeitosamente, como Lady Rohan, fazendo com que ela levasse as mãos às orelhas de maneira aflita. Mesmo ferido, ele demonstrou preocupação com seu bem-estar, ignorando completamente o próprio estado. Ao vê-lo coberto de sangue, Laria não conseguiu conter a indignação, e o repreendeu mentalmente, por se preocupar com ela em vez de consigo mesmo. Com tranquilidade, Zenox explicou que aquele sangue não era dele, provocando uma onda de puro terror dentro dela. Seus olhos azuis se arregalaram ainda mais, quando compreendeu a assustadora implicação por trás daquelas palavras. Apesar do medo, Laria decidiu que não poderia simplesmente abandonar um homem ferido, no meio de uma tempestade. Ela se recordou de como Zenox costumava exagerar, até mesmo os menores ferimentos, quando ela ainda era sua mimada raposa de estimação. Nervosa, ofereceu-lhe um lenço, já planejando fugir o mais rápido possível, assim que ele o aceitasse. Zenox se ergueu lentamente, ficando de pé diante dela, com uma presença intimidadora e impassível. Sua figura parecia ainda mais ameaçadora. Ao se projetar acima dela, ele estendeu a mão enluvada, para receber o lenço. No entanto, em vez de pegar o tecido, segurou subitamente o pulso dela com firmeza. Surpresa pelo contato inesperado, Laria lançou-lhe um olhar nervoso, tentando entender o motivo daquela atitude. Zenox cerrou os dentes e desviou o olhar, mergulhado em uma profunda e silenciosa contemplação. A chuva fria continuava caindo ao redor deles, enquanto ele parecia lutar para encontrar as palavras certas. Laria observava a cena com crescente perplexidade, começando a se perguntar se o implacável duque havia perdido a razão. Ao mesmo tempo, fazia o possível para esconder suas características de homem-fera, apavorada com a possibilidade de que suas orelhas e sua cauda revelassem tudo. Zenox continuou a observando em silêncio, enquanto ela tentava desajeitadamente cobrir a cabeça. Ao perceber que ele poderia ter visto suas orelhas, Laria forçou um sorriso artificial e tentou se despedir de forma constrangida. Se virou para partir, mas o duque ferido tropeçou para frente, deixando sua sombrinha cair em uma poça d'água. Então, olhando para ela com um sorriso gentil, algo extremamente raro em seu rosto, ele expressou sua sincera gratidão. Aquela inesperada demonstração de calor humano a pegou completamente desprevenida, fazendo seu coração estremecer. Uma enxurrada de lembranças agridoce retornou à sua mente, recordando os cuidados afetuosos que recebeu na mansão dele. Ela se lembrou dos sorrisos suaves e genuínos que ele reservava apenas para sua amada raposa branca. Seu coração apertou quando Zenox se aproximou mais uma vez e, em voz baixa, pediu um favor desesperado. Estendendo a mão, ele segurou firmemente a dela, enquanto a chamava respeitosamente por seu título nobre, Lady Rohan. A fitando profundamente nos olhos, ele implorou que ela o ajudasse a encontrar seu animal de estimação perdido, Shiro. O coração dela afundou ao imaginar, em desespero, a possibilidade de o perigoso duque já suspeitar de sua verdadeira identidade. Forçando um sorriso trêmulo, ela tentou desesperadamente manter a calma, sabendo que um único passo em falso poderia selar seu destino para sempre. Sob a forte chuva que caía sem cessar, Zenox Clazium exibiu um sorriso sombrio e arrepiante, capaz de gelar o sangue e provocar calafrios por toda a sua espinha. Nervosa, ela refletiu sobre como os homens-fera naturalmente preservavam instintos selvagens, como a preferência por dormir em tocas apertadas, e o desejo por carne crua. A observando de cima, Zenox Clazium ofereceu uma recompensa gigantesca e irresistível, caso ela concordasse em ajudá-lo a encontrar seu animal de estimação. Ao imaginar joias de valor incalculável e montanhas intermináveis de ouro,
seus olhos brilharam intensamente, tomados pela ganância e pelo choque. Nesse momento, ela finalmente compreendeu a verdadeira razão por trás da busca incessante de Xenox Classe 1. Sabia que ele desejava recuperar o artefato mágico perdido de sua família, algo que ela gostaria profundamente de poder devolver. Ele explicou que uma falsa ameaça envolvendo um refém havia sido usada para atraí-lo, mas que a verdadeira Shiro não estava envolvida. Ela permaneceu imóvel, quando a pesada mão enluvada de preto dele envolveu firmemente seus delicados dedos. Uma memória sombria de 3 figuras nobres envoltas em sombras surgiu em sua mente, tornando a situação ainda mais perigosa. Assustada com aquela proximidade física, ela retirou a mão delicadamente de seu aperto. Com tranquilidade, Xenox Classe 1 comentou que também precisava começar os preparativos para seu casamento iminente. Tocando o próprio queixo em profunda reflexão, ele ponderou se realmente possuía tempo suficiente para lidar com tudo. Se erguendo imponente sobre ela, ele finalmente cedeu e concordou em lhe dar algum espaço. Com um sorriso gentil, prometeu voltar a pedir sua ajuda quando ela estivesse completamente livre. Ela respondeu com uma risada constrangida, suando profusamente, enquanto tentava acompanhar a conversa, sem levantar suspeitas. Mantendo um sorriso educado e tenso, rezava para que ele finalmente a deixasse partir. Embora o sorriso gentil dele a deixasse profundamente inquieta, ela se esforçou para ignorar o crescente sentimento de temor que tomava conta de seu coração. Em silêncio, lamentou que em breve seria forçada a ter tempo livre demais à sua disposição. A cena então mudou para os corredores polidos do palácio, onde passos elegantes ecoavam pelo ambiente. Um belo nobre de cabelos loiros apoiava a bochecha sobre a mão enluvada, exibindo uma expressão divertida e cheia de interesse. Ele deu as boas-vindas ao visitante, observando quão inesperado era receber um convidado tão repentino. Logo foi revelado que ele era o príncipe herdeiro Ishuel, da tribo do Servo Dourado, pertencente ao Império Flandel. Xenox Classe 1 declarou que aquele encontro era obra do destino. A afirmação fez com que Ishuel, em estilo chibi, demonstrasse confusão, enquanto tentava compreender quais eram as intenções de seu visitante. Enquanto isso, um sorriso de quem parecia já conhecer todos os desdobramentos da situação surgiu nos lábios de Xenox, revelando seu ar calculista e conspirador. Cercado por brilhos cintilantes, Xenox Classe 1 exibiu um sorriso caloroso e incrivelmente encantador, informando que irá se casar com a Lady Rohan. Sob o céu estrelado da noite, a magnífica mansão da família Rohan permanecia iluminada em uma elegante tranquilidade. Dentro de seu quarto, Laria regalou os olhos em absoluto choque, diante da chegada repentina de um visitante inesperado. O homem refinado parado à porta observou sua reação exageradamente assustada e demonstrou estranheza diante de tamanha surpresa. O visitante se revelou ser seu irmão mais velho, Eldin Rohan, um homem fera-serpente, que trabalhava como médico real. Cercada por seus servos preocupados, Laria permaneceu imóvel, enquanto o irmão a encarava fixamente, tomada pelo pânico. Ela imaginou que ele pudesse ter sido demitido de seu prestigiado cargo na corte. Entretanto, Eldin descartou imediatamente aquela preocupação absurda, soltando um suspiro cansado, enquanto uma criada segurava o vestido de Laria. Com seus penetrantes olhos azuis semicerrados, ela tentou compreender as verdadeiras intenções do irmão. Ajustando os óculos, Eldin percebeu que ela havia participado recentemente de um evento matrimonial, fato que mergulhou os criados em completo caos. Furioso, ele exigiu saber se os pais a haviam forçado a comparecer ou se ela havia decidido, por vontade própria, procurar um casamento. Tremendo sob o olhar intimidador do irmão, Laria acabou confessando que havia conhecido o Duque Xenox Classe 1. No mesmo instante, Eldin explodiu em pura fúria, amaldiçoando o príncipe herdeiro por ter organizado uma situação tão perigosa. Laria ficou completamente atônita ao ouvir seu normalmente refinado irmão se referir ao príncipe herdeiro como um completo lunático. Envolto por uma aura assassina sombria, Eldin declarou que assassinaria Xenox, ignorando completamente os alertas de Laria sobre as consequências de um ato de traição. Ela apenas deixou escapar um suor nervoso, reconhecendo que a péssima reputação de Xenox o colocava em enorme desvantagem.
Laria recordou a antiga e profunda rivalidade sangrenta entre os hostis clãs dos lobos e das raposas. Enquanto massageava a ponte do nariz, Eldin demonstrava sua exasperação diante das decisões imprevisíveis e incompreensíveis do príncipe herdeiro. Por fim, ordenou categoricamente que sua irmã mantivesse a maior distância possível do duque. Laria aceitou aquela exigência de imediato, e com enorme satisfação, ela reafirmou com convicção que jamais se casaria com um homem tão obcecado por um animal de estimação desaparecido. Tendo tomado sua decisão, caminhou com confiança pelos elegantes corredores da mansão da família Rohan. Em seu íntimo, se tranquilizou ao acreditar que Zenock jamais descobriria sua verdadeira identidade como a raposa desaparecida que ele tanto procurava. Contudo, seu alívio foi destruído instantaneamente, quando uma misteriosa carta endereçada a ela chegou de forma inesperada. O documento oficial convocava Laria para mais um encontro promovido pela alta sociedade. A ordem exigia sua presença, não lhe deixando qualquer possibilidade de recusa. Toda a sua compostura desapareceu. No momento em que leu os nomes dos responsáveis pela convocação, o príncipe herdeiro Shuel e o duque Zenox Clasion, um grito indignado ecoou por toda a grandiosa propriedade dos Rohan, mergulhando a residência em completo caos. Enquanto isso, as criadas escovavam delicadamente seus longos cabelos prateados, para prepará-la para o grande evento. Vestindo um elegante vestido azul, Laria permaneceu em silêncio, enquanto as empregadas concluíam os preparativos. Uma de suas criadas mais leais acabou desabando em lágrimas, tomada pelo medo em relação ao destino de sua senhora. As servas choravam abertamente, lamentando profundamente o que consideravam ser o trágico destino de Laria ao reencontrar o aterrorizante duque. Confusa diante daquela reação exagerada, ela se voltou para as criadas e tentou convencê-las de que não estava caminhando para a própria morte. Ainda tremendo, uma das empregadas insistiu em alertá-la sobre a terrível reputação do duque, conhecido por histórias assustadoras, que o descreviam como um impiedoso devorador de homens-fera. As criadas continuaram compartilhando rumores sobre sua personalidade violenta e sobre as inúmeras histórias que retratavam sua suposta insanidade absoluta. Os criados entraram em pânico diante dos rumores sobre raiva, enquanto Laria permanecia completamente sem palavras, observando toda a confusão, com gotas de suor escorrendo pelo rosto. De maneira constrangida, ela tentou defender o duque, insistindo que ele era apenas excêntrico e não completamente insano. Ao mencionar que o duque possuía um lado mais gentil, as criadas estreitaram os olhos, com profunda desconfiança. Sentindo os olhares intensos voltados para si, Laria ficou nervosa, e passou a imaginar se havia algo estranho em seu rosto. As criadas, com lágrimas nos olhos, agarraram Laria com força, lamentando a suposta inocência trágica de sua senhora, enquanto ela permanecia imóvel, sem saber como reagir. Os pesados portões da propriedade Rohan se abriram, anunciando a chegada de sua escolta. Vestindo suas melhores roupas, Laria desceu os degraus em direção à carruagem real que a aguardava. Ao lado dela estava um homem alto, envolto por uma capa carmesim, cuja presença imponente dominava o ambiente. Laria respirou profundamente, se preparando mentalmente para o encontro tenso que a aguardava. Seus penetrantes olhos azuis se abriram, com determinação, quando ela finalmente encarou o visitante misterioso. Para seu completo choque, quem estava diante dela era o duque Zenox Clasion, que pronunciou seu nome. Em seguida, ele anunciou formalmente que havia vindo buscá-la por ordem do príncipe herdeiro. Com modos impecavelmente cavalheirescos, o duque a conduziu até a luxuosa carruagem, que os levaria ao destino. Laria ficou animada a ponto de baba, percebendo as joias mágicas na carruagem. De repente, virou a cabeça e arregalou os olhos em absoluto choque, ao acreditar ter compreendido as verdadeiras intenções dele. Das sombras, um olho dourado e penetrante pareceu se estreitar silenciosamente, analisando cada um de seus movimentos. Então, para sua surpresa, o aterrorizante duque exibiu um sorriso, incrivelmente caloroso e gentil. O coração de Laria disparou em puro pânico, diante daquele olhar intenso e inesperadamente afetuoso. Tomada pela confusão, ela tentou entender o motivo daquela mudança repentina de atitude. Enquanto isso, ao voltarem os olhares à propriedade, os servos homem-fera de chifres tremia e chorava de puro terror. Os criados observavam a carruagem partir,
com expressões horrorizadas, rezando silenciosamente pela sobrevivência de sua senhora. Dentro da carruagem, Laria admitiu que jamais esperou receber uma convocação do príncipe herdeiro. Ela havia presumido que o próprio duque tivesse cancelado o encontro matrimonial arranjado entre eles. Xenox Clasion explicou que esteve afastado da corte recentemente e que, provavelmente, o palácio havia interpretado mal a situação entre os dois. Tentando aliviar a tensão do ambiente, Laria trouxe à tona, de forma hesitante, a famosa obsessão do duque por raposas. Um sorriso lento e carregado de significado surgiu no belo rosto de Xenox, tornando a situação ainda mais desconfortável. Cercado pela imagem mental de rosas deslumbrantes, ele confirmou suavemente o quanto era profunda e obsessiva sua afeição por seu animal de estimação. Laria ficou completamente paralisada de horror ao perceber que estava presa dentro de uma carruagem, ao lado daquele homem que havia sido seu antigo captor. Com um sorriso capaz de hipnotizar qualquer pessoa, o duque reafirmou seus sentimentos, a deixando sem qualquer defesa. Presa naquela viagem arriscada ao lado de um perigoso homem-fera, a mente de Laria disparava em todas as direções. Enquanto ela tentava esconder o crescente pânico, ela se recordou, nervosamente, das palavras perturbadoras dele, sobre substituir sua amada raposa desaparecida por outra. Com um olhar frio e resoluto, Enox Clasion deixou claro que sua amada Shiro jamais poderia ser substituída por ninguém. Apavorada com a possibilidade de seu segredo vir à tona, Laria recordou a ameaça, envolvendo o precioso tesouro hereditário da família dele. Voltando o olhar para a janela da carruagem, ela tentou desesperadamente manter a compostura sob a intensa pressão que sentia. Laria compreendeu que um único erro seria suficiente para revelar sua identidade secreta, como mulher fera e condená-la à ruína. Segurando firmemente seu elegante vestido azul, ela rezou em silêncio, para que ele jamais descobrisse a verdade. Do outro lado da carruagem, Xenox permaneceu em silêncio. Seus penetrantes olhos amarelos acompanhavam cada movimento de Laria, sem perder um único detalhe. De maneira enigmática, ele insinuou que sua busca incansável estava finalmente chegando ao fim, então desviou o olhar, deixando um silêncio pesado e sufocante pairar dentro da carruagem. Por fim, se inclinou perigosamente para perto dela, e revelou uma informação devastadora. Seu alvo já havia sido encurralado, e a fuga já não era mais uma possibilidade. Tremendo de medo, Laria perguntou com cautela se ele havia encontrado alguma pista concreta sobre sua raposa desaparecida. Xenox Clasion respondeu de maneira fria e controlada, a deixando completamente apreensiva, enquanto parecia planejar seu próximo movimento. Em desespero, ela analisou mentalmente todos os encontros que haviam tido, tentando descobrir se havia deixado para trás alguma evidência comprometedora. O perfil silencioso e sombrio do Duque transmitia a impressão de uma mente calculista, avaliando cada possível desfecho. Ela se recordou de como todos pareciam completamente alheios à sua verdadeira identidade durante os encontros anteriores. Se consolou ao lembrar que raposas brancas eram relativamente comuns, o que dificultava qualquer suspeita direta sobre ela. O fato de nem mesmo sua própria família conhecer suas habilidades de transformação mantinha viva sua esperança. Ainda assim, hesitou, ponderando se deveria ou não investigar mais profundamente o andamento da busca conduzida pelo Duque. De repente, Xenox Clasion interrompeu seus pensamentos, ao perguntar educadamente se ela estava se sentindo desconfortável de alguma forma. Assustada, Laria se apressou em balançar as mãos, e garantiu que a viagem de carruagem estava perfeitamente agradável. Um sorriso surpreendentemente caloroso e gentil surgiu novamente no rosto dele, dissipando parte da tensão gelada que pairava entre os dois. A demonstração inesperada de bondade despertou em Laria uma onda de lembranças afetuosas e melancólicas. Ela se recordou de sua verdadeira natureza, se lembrando de que ele era alguém capaz de dedicar tudo de si às pessoas que amava. Em suas memórias, se viu novamente como a mimada e adorada raposa branca, que costumava ser. Vieram-lhe à mente as tardes tranquilas em que Xenox Clasion lia em silêncio, enquanto sua pequena raposa permanecia enroscada ao seu lado. Outras recordações mostravam cuidando das plantas e a divertindo de maneira brincalhona, revelando um lado muito mais suave do temido Duque. Segurando sua estimada companheira com delicadeza nos braços, ele demonstrava uma bondade aparentemente sem limites. Laria se lembrou de como costumava observá-lo
com absoluta confiança e carinho durante aqueles dias pacíficos, também recordou as vezes em que ele permanecia na cozinha, preparando cuidadosamente refeições quentes especialmente para ela. Chegava a suar diante do fogão, apenas para garantir que sua pequena raposa estivesse bem alimentada e feliz. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Laria, ao imaginar o choque que a sociedade sentiria se visse o aterrorizante duque desempenhando tarefas tão domésticas. Pouco depois, a carruagem finalmente alcançou os majestosos portões do grande palácio imperial. Ao chegarem ao destino, Xenox Clazium estendeu a mão para ajudá-la a descer, sobre o caminho de pedras. Ele a tranquilizou, afirmando que cuidaria pessoalmente da audiência imperial e a protegeria de qualquer problema que pudesse surgir. Aliviada, Laria fechou os olhos e agradeceu sinceramente pela proteção inesperada. Contudo, seu alívio logo deu lugar à confusão, quando ele mencionou um assunto totalmente inesperado relacionado à sua agenda. Com naturalidade, Xenox Clazium trouxe à tona o tema de seu casamento iminente, a pegando completamente desprevenida. Constrangida, Laria confirmou que os rumores eram verdadeiros, e demonstrou pesar por não poder oferecer mais ajuda, já que os preparativos do casamento consumiam grande parte de seu tempo. Mantendo um sorriso gentil, ele a aconselhou a deixar suas preocupações de lado e se concentrar inteiramente na audiência que tinham pela frente. A luz do sol banhava as imponentes torres do Palácio Imperial, enquanto ambos se preparavam para entrar. Ao atravessar o luxuoso pátio, Laria ficou completamente sem fôlego. Diante da grandiosidade da paisagem, seu olhar foi imediatamente atraído por uma gigantesca barreira mágica cintilante, que envolvia todo o complexo do palácio, espalhando um brilho protetor sobre a propriedade imperial. Dando um passo à frente, Laria ponderou quantos recursos mágicos seriam necessários para sustentar uma barreira defensiva tão colossal. De repente, uma violenta onda de choque invisível, carregada de pressão mágica, atingiu seu corpo em cheio. Um suspiro doloroso escapou de seus lábios, enquanto ela tremia sob aquela aura opressora. Ao baixar o olhar para a própria mão trêmula, se esforçou para compreender a sensação aterrorizante que dominava seus sentidos. Percebendo seu súbito desconforto, Xenox Clazium lançou um olhar para trás. Seus olhos dourados, afiados e desconfiados, pareciam avaliar cada detalhe da situação, aumentando ainda mais a tensão do momento. Ao entrar no salão luxuosamente decorado, Laria se viu diante do reluzente príncipe herdeiro de cabelos loiros. O príncipe a recebeu com um sorriso radiante e amigável, embora isso pouco contribuísse para aliviar a ansiedade que crescia dentro dela. Fazendo uma elegante reverência em seu vestido azul, Laria se apresentou educadamente ao membro da realeza. O príncipe sorriu ao reconhecer sua identidade, e comentou de forma descontraída que ela não se parecia em nada com seu irmão, Eldin. Logo depois, ambos se acomodaram em uma enorme mesa, repleta de chás refinados, e uma variedade impressionante de doces e iguarias. Enquanto tomava um gole de chá, o príncipe confessou sua enorme surpresa ao descobrir que o imperador havia convocado Xenox Clazium à capital de maneira tão repentina. Laria se recordou de seu próprio choque ao receber a notícia da convocação, e em silêncio, desejou que Xenox retornasse rapidamente para seu lado. Com um leve som de porcelana ao pousar a xícara sobre a mesa, o príncipe demonstrou estar pronto para revelar suas verdadeiras intenções. Um sorriso significativo surgiu em seus lábios, enquanto ele mencionava casualmente que havia chegado a hora de definir a data do casamento. Escondida atrás de sua compostura, Laria foi tomada por um suor frio, ao tentar compreender a qual data ele se referia. O príncipe se voltou para ela com sincera confusão, incapaz de imaginar outro significado para aquela conversa. Sem rodeios, esclareceu que estava falando do casamento deles, lançando uma revelação devastadora. Os olhos de Laria se arregalaram em puro horror, à medida que o verdadeiro significado de suas palavras se instalava em sua mente. Após deixar a sala carregada de tensão, ela caminhou pelos grandiosos corredores do Palácio Imperial, tentando processar aquela reviravolta absurda. Apertando o peito com força, questionava desesperadamente se realmente seria obrigada a seguir adiante com aquele casamento político. Em sua memória, vieram à tona as ocasiões em que o príncipe havia oferecido presentes de casamento com entusiasmo e debatido se a cerimônia deveria ser realizada na propriedade da família Clazium. O príncipe ainda havia se gabado de que cartas anunciando a união já tinham sido enviadas para todas as casas nobres mais influentes do império.
Se apoiando contra a fria parede do palácio, Laria soltou um longo suspiro carregado de desespero. Foi então que Xenox Clasium surgiu no corredor. A aproximação repentina do homem de cabelos escuros a arrancou de seus pensamentos sombrios. Ao perceber o estado em que ela se encontrava, Enox pediu gentilmente que ela se acalmasse e recuperasse o fôlego. Também sugeriu que continuassem a conversa em outro lugar, observando que o corredor estava movimentado demais para tratar de assuntos particulares. Pouco depois, os dois seguiram para um tranquilo jardim interno do palácio, cercado por vegetação exuberante e afastado dos olhares curiosos. Caminhando lado a lado, Enox explicou que, apesar de todas as suas tentativas de esclarecer a verdadeira natureza da relação entre eles, o imperador permanecia absolutamente convencido de que os dois estavam destinados a se casar. Balançando a cabeça com vigor, Laria deixou claro que ele não tinha qualquer motivo para se desculpar. Em sua visão, o verdadeiro responsável por toda aquela situação era o insistente príncipe herdeiro, que estava forçando a realização do casamento. A situação se tornava ainda mais complicada, pelo fato de que as cartas imperiais já haviam sido enviadas. Com o selo oficial do imperador estampado em cada documento, o acordo matrimonial havia adquirido um caráter praticamente irrevogável, tornando quase impossível desfazer o compromisso. Xenox Clasium concluiu que as ações da coroa eram puramente políticas, resultado de uma complexa mistura de favorecimento e cautela exausta em relação a ele. A poderosa família Clasium possuía uma riqueza imensa, fortalecida ainda mais pelo sangue real de Xenox, herdado de sua mãe, uma princesa. Em contraste absoluto, a família Rohan carregava apenas um título vazio, sem qualquer riqueza ou influência política. Laria compreendeu que se casar com alguém de sua posição insignificante apenas resultaria em uma enorme perda para Xenox. A união havia sido planejada para pressionar a família Clasium e, ao mesmo tempo, concretizar o sonho da coroa de promover a reconciliação entre as raças. Essa aliança estratégica tinha como objetivo estabelecer uma paz duradoura entre os lobos e as raposas. Ao perceber isso, Laria entendeu que os dois interesses políticos haviam se combinado, prendendo ambos em uma armadilha cuidadosamente elaborada. Em sua mente, ela imaginou seu irmão de cabelos brancos, Eldin, rosnando furiosamente e ameaçando iniciar uma rebelião ao receber aquela notícia. Assustada com o caos que isso poderia provocar, Laria cogitou nervosamente a possibilidade de realmente incentivar o irmão a se rebelar. Nesse momento, Xenox interrompeu seus pensamentos, ao sugerir que começassem com um noivado, em vez de seguirem diretamente para o casamento. Laria ficou completamente atonita, despreparada para aquela proposta repentina. Xenox explicou que um noivado falso lhes daria tempo suficiente para, mais tarde, encerrarem discretamente o compromisso. Ele garantiu que a compensaria adequadamente por todo o transtorno e assumiria a responsabilidade pela situação inconveniente. Mesmo assim, Laria permaneceu extremamente desconfiada. Em sua opinião, a ideia de ficar noiva apenas para cancelar o compromisso depois parecia pouco sensata. Para tornar a proposta mais atraente, Xenox prometeu casualmente enviar-lhe uma remessa de pedras preciosas todos os meses. Ele afirmou que poderia providenciar qualquer tipo ou tamanho de joia que ela desejasse, a deixando completamente sem palavras. Reforçando sua oferta, garantiu que continuaria enviando as valiosas gemas durante todo o período do noivado. Laria hesitou por um instante. A proposta parecia generosa demais para ser verdadeira, mas o brilho tentador daquela fortuna era difícil de ignorar. Então, Xenox apresentou sua oferta final. Quando o noivado fosse oficialmente desfeito com sucesso, ele lhe entregaria uma mina inteira de diamantes. Completamente conquistada por aquela promessa, Laria o encarou com os olhos brilhando de entusiasmo, e chegou a considerar a possibilidade de realizarem o noivado 2 vezes. Para suas surpresas, Xenox aceitou a brincadeira com bom humor. Com uma gigantesca mina de diamantes em jogo, Laria decidiu dedicar todos os seus esforços para que aquele noivado falso fosse um sucesso absoluto. Quando a carruagem parou bruscamente, Laria agradeceu em voz baixa, sem fazer ideia da tempestade que estava prestes a desabar sobre eles. Ao descer, usando seus delicados sapatos azuis adornados com flores, ela alertou que precisavam manter o segredo longe de seus pais, ou o caos seria inevitável.
A mão revestida pela armadura de Xenox Classe 1 segurou a dela com firmeza, enquanto ele recomendava que observassem a situação cuidadosamente, antes de tomar qualquer atitude, parado ao lado da carruagem. O Duque insistiu para que ambos mantivessem a mesma versão dos fatos. No entanto, antes que pudessem se preparar melhor, um grito repentino ecoou pelo local, quebrando completamente a tranquilidade do momento. As portas do palácio se abriram com violência, e seus pais surgiram em completo desespero, e sua mãe chamou seu nome em meio ao pânico. Sua mãe, uma bela mulher de cabelos prateados, exigiu explicações imediatamente, incapaz de acreditar na notícia repentina de que sua filha estaria prestes a se casar com o temido duque. Pouco depois, todos estavam reunidos na sala de recepção. O ambiente era extremamente tenso, enquanto chá e doces eram servidos aos visitantes inesperados. Sentado diante dos pais de Laria, o duque se apresentou formalmente, tornando o clima ainda mais pesado. Laria sentiu o suor escorrer discretamente por seu rosto. Em sua mente, surgiu o temor irracional de que sua mãe pudesse ter colocado veneno no chá. Sem rodeios, sua mãe exigiu uma explicação clara sobre aquele súbito acordo matrimonial. A imponente serpente marinha do norte, Semera Rohan, tomou um gole de chá enquanto exibia um sorriso frio e ameaçador, incapaz de esconder a fúria que sentia. Xenox Classe 1 se defendeu calmamente, afirmando que ele e sua família também haviam sido pegos de surpresa pela carta enviada repentinamente pelo imperador. Ao olhar para a mãe, Laria desejou desesperadamente que tudo aquilo pudesse ser resolvido como um enorme mal-entendido. Tentando aliviar a tensão, seu pai explicou o quanto todos haviam ficado chocados ao receber o inesperado decreto imperial. Seu pai, Theodor Rohan, se revelou um orgulhoso membro do clã da Raposa Branca. Então, Xenox lançou uma declaração que caiu como um raio sobre a sala. Ele confirmou que mantinha um relacionamento sério com Laria. Seus pais ficaram completamente sem palavras. Em seguida, o duque afirmou que pretendia começar com um noivado, em vez de realizar imediatamente um casamento. A reação de Semera foi explosiva. Convencida de que o duque estava pressionando sua preciosa filha a aceitar aquela união, ela demonstrou toda a sua indignação. Apesar do olhar extremamente hostil direcionado a ele, Xenox permaneceu em silêncio, suportando a pressão sem reagir. À medida que a tensão alcançava seu limite, Laria entrou em pânico. Ela compreendeu que, se aquele noivado falso desmoronasse, tanto ela quanto Xenox estariam correndo um enorme perigo. Sem enxergar outra saída, a jovem de cabelos prateados decidiu apostar tudo em uma única cartada. Se preparando para contar uma história completamente inventada, ela implorou silenciosamente pelo perdão de sua mãe. Em um gesto desesperado, agarrou com força a manga vermelha de Xenox. Então, se encostando o rosto contra o ombro dele, se entregou por completo à encenação dramática que estava prestes a começar. O duque foi pego completamente de surpresa, e seus olhos dourados se arregalaram em absoluto choque. Erguendo o olhar com um sorriso radiante e o rosto corado, Laria declarou diante dos pais que os dois estavam profundamente apaixonados. Sem hesitar, ela reforçou a mentira, afirmando que aquele romance havia começado como um intenso amor à primeira vista. Se agarrando firmemente ao braço de Xenox Classe 1, ela encenou uma demonstração de afeto extremamente convincente, enquanto o duque permanecia imóvel, incapaz de acreditar no que estava acontecendo. Laria continuou sua atuação dramática e proclamou um amor eterno, na tentativa de convencer a mãe, que ainda observava tudo com desconfiança. Os pais permaneceram em silêncio, completamente atônitos, incapazes de compreender a súbita declaração da filha. A mãe, ainda incrédula, passou a refletir sobre o que tornava aquele duque tão imponente e temido, uma figura tão atraente aos olhos de Laria. Com um sorriso caloroso voltado para ele, Laria se preparou para enumerar as inúmeras qualidades de seu falso noivo. Ao pensar em sua verdadeira personalidade, se recordou de como ele era gentil e humilde por trás da reputação assustadora que carregava. Ela também se lembrou dos dias em que vivia, como uma pequena raposa branca, e de como ele parecia compreender perfeitamente cada um de seus gestos. Em seguida, sua mente foi inundada pelas lembranças de uma tempestade violenta, durante a qual Xenox Classe 1 a manteve protegida e segura em seus braços. Laria recordou a bondade sem limites de Xenox Classe 1, se lembrando dos momentos tranquilos, em que ele cuidava com carinho de seu amado animal de estimação. Ao observá-lo com um olhar sincero e caloroso, ela demonstrou que havia se apaixonado.
justamente por causa da gentileza escondida em seu coração. O duque a encarou em silêncio, enquanto seus olhos dourados suavizavam ao serem tocados profundamente por aquelas palavras. Enquanto isso, seus pais continuavam demonstrando uma hostilidade, quase cômica, o tratando intimamente como um bruto homem-fera. Exausta após toda a encenação que havia sustentado, a jovem de cabelos prateados se deixou cair sobre a cama, soltando um longo suspiro de alívio. Seus olhos permaneceram fixos no teto, enquanto refletia sobre o profundo ressentimento que seus pais nutriam pelo duque. Ela não conseguia compreender por que sua família o enxergava como um monstro tão assustador. Quando conhecia sua verdadeira natureza gentil, tinha plena consciência de que, se não tivesse vivido tudo o que viveu ao lado dele, provavelmente também o teria julgado de forma equivocada. Seus pensamentos então voltaram à noite, em que despertou pela primeira vez na mansão dele, confusa e presa em sua forma de homem-fera. Ao recordar aquele momento de pânico, se lembrou de perceber que ainda era uma raposa branca, aconchegada contra o peito quente de um humano. Seus olhos pousaram sobre a mão poderosa daquele homem, enquanto tentava descobrir a identidade de seu misterioso salvador. Em suas lembranças, um mordomo surgiu explicando como o duque havia resgatado a pequena raposa, algo que a deixou completamente indignada, pela forma nada digna como foi encontrada. Logo depois, uma ordem fria e indiferente ecoava pela mansão, determinando que aquela criatura indefesa fosse descartada como se fosse lixo, suspensa no ar sem qualquer possibilidade de reação. A pequena raposa branca percebeu que seu resgate humilhante estava rapidamente se transformando em um verdadeiro pesadelo. Dominada pela revolta, fervia de indignação diante do absurdo de ter sido trazida até ali, apenas para permanecer confinada, sob o céu iluminado pela lua acima do majestoso castelo. O mordomo começou a sugerir nomes terríveis para ela. Enquanto rejeitava cada um deles com profundo desgosto, era cuidadosamente lavada em um banho quente e perfumado. Naquele momento, decidiu suportar toda aquela humilhação, até conseguir recuperar sua forma humana. Os dias passaram em um borrão dolorosamente lento. No entanto, todas as suas tentativas de voltar à forma humana, ou revelar sua verdadeira identidade, fracassaram completamente. Em um momento de desespero, tentou deixar marcas de tinta em uma carta, usando as patas, mas o mordomo interpretou tudo apenas como uma travessura adorável. Determinada a superar aquela barreira de comunicação, a pequena raposa branca passou a tentar construir mensagens utilizando textos escritos. Porém, cada gesto dramático, cada sinal físico e cada tentativa de se expressar terminavam apenas em uma sequência de fracassos tão trágicos quanto cômicos. Derrotada e completamente exausta, a pequena raposa enterrou o rosto entre os cobertores, derramando lágrimas silenciosas de desespero. Enroscada entre os lençóis, estremeceu ao perceber que estava se adaptando perigosamente bem à vida de um animal selvagem. A assustadora percepção de que estava começando a esquecer sua própria identidade humana fez um arrepio percorrer sua espinha. Convencida de que o distante mestre da mansão não tinha o menor interesse nela, se esgueirou pelos corredores silenciosos enquanto elaborava um plano de fuga. Um ruído repentino quebrou o silêncio, fazendo os olhos da pequena raposa se arregalarem em puro pânico. Coberta por suor frio, avançou cautelosamente com as patas trêmulas, imaginando se algum intruso perigoso havia invadido a mansão. Ao entrar no corredor banhado pelo luar, ficou chocada ao avistar o duque parado sozinho, segurando uma espada reluzente. Observando a forma como ele apertava firmemente o cabo da arma, passou a acreditar, incrédula, que ele estava destruindo a própria casa. Fitando a parte de trás de sua cabeça, se convenceu cada vez mais de que seu assustador cuidador havia perdido completamente a sanidade. De repente, o duque girou bruscamente, revelando seus olhos dourados ardendo intensamente. A visão foi suficiente para fazer a aterrorizada raposa se virar e tentar fugir. Porém, antes que pudesse escapar, os passos pesados do homem vacilaram. Ele tropeçou inesperadamente, deixando a espada cair no chão com um estrondo metálico. Para seu completo choque, o poderoso duque de cabelos negros desabou de rosto contra o chão, cercado por pedaços de porcelana quebrada. Espiando cautelosamente por trás de uma parede, a pequena raposa observou o mestre caído, com absoluta perplexidade. Aos poucos, reuniu coragem suficiente para se aproximar do corpo imóvel. Com delicadeza, tocou sua bochecha com a pequena pata, verificando desesperadamente se ele ainda estava vivo. Um enorme suspiro de alívio escapou.
ao constatar que ele estava apenas inconsciente, e não apresentava nenhum ferimento aparente. Seu olhar então se voltou para a saída da mansão. Por um instante, considerou aproveitar aquela oportunidade perfeita para abandoná-lo e fugir. Contudo, ao permanecer ao lado dele no chão, percebeu que não conseguia simplesmente deixar para trás aquele homem vulnerável, em um momento tão crítico. Concluindo que não havia outra escolha, a pequena raposa branca saltou sobre o peito dele, determinada a mantê-lo aquecido e protegido até que despertasse. Esse único ato de bondade mudou tudo, dando origem a um vínculo profundo e inseparável entre ela e o reservado duque. De volta ao presente, Laria refletia sobre a repentina proposta de noivado falso, ponderando se aquele plano realmente seria capaz de salvá-los. Observando a própria mão, ela tinha plena consciência de que já não conseguia mais retornar à sua forma de homem-fera, para provar a verdade sobre o seu passado. Sabendo que Xenophis I jamais acreditaria em sua verdadeira identidade, ela compreendeu que proteger seu segredo era sua única opção. Deitada em seu quarto escuro, permaneceu acordada por longas horas, alimentando a esperança de que aquela enorme mentira realmente fosse a melhor escolha. A cena então se deslocou para a silenciosa mansão da família, onde a tranquilidade da noite foi abruptamente interrompida por batidas violentas e insistentes. O som de passos apressados ecoou pelos corredores, enquanto alguém corria para descobrir a origem daquela agitação repentina. As pesadas portas se abriram de repente, revelando seu irmão de cabelos prateados, Eldin, que exigia explicações de sua mãe. Completamente surpreendida, consumido pela indignação, ele mal conseguia acreditar na chocante notícia do iminente casamento de Lia. Os pais, por sua vez, demonstravam profunda surpresa e arrependimento diante do inesperado decreto real, que havia dado início a toda aquela confusão. Um pedido desesperado de perdão pairava pesadamente no ar, enquanto a família tentava lidar com a repentina pressão imposta pelo império. O Eldin cerrou os dentes, consumido pela fúria ao ver que Laria estava sendo forçada a se casar com o temível grão-duque. A mãe Semera soltou um longo suspiro de exaustão, se esforçando para acalmar o filho, antes que ele tomasse alguma atitude precipitada. Enquanto isso, o jovem caminhava de um lado para o outro pelo cômodo, incapaz de acreditar no que estava acontecendo. Seu pai já havia desabado no sofá, completamente abalado pelo choque da notícia, gesticulando de forma agitada. O irmão exigia explicações sobre a verdadeira natureza da súbita ligação entre Laria e o duque. Em meio à sua indignação, revelou que o próprio duque havia prometido corrigir o anúncio do casamento, o que tornava toda a situação ainda mais confusa e difícil de compreender. Batendo as mãos sobre a mesa em um acesso de fúria, o Eldin declarou que aquele noivado falso era uma completa loucura, dando início a um confronto familiar explosivo. Um cálculo frio brilhou nos afiados olhos azuis da mãe, enquanto ela processava as chocantes alegações de sua filha. No silencioso escritório, o irmão desconfiado e a mãe tentavam compreender se sua amada garota havia sido secretamente coagida. O irmão recordou o sorriso radiante de Laria, lutando para acreditar que toda aquela demonstração avassaladora de afeto tivesse sido apenas uma encenação. A mãe refletiu profundamente sobre a descrição que Laria fez do supostamente gentil e compreensivo grão-duque. Aterrorizado com a possibilidade de sua preciosa irmã ter se apaixonado por um louco impiedoso, o irmão exigiu violentamente que os dois fossem separados imediatamente. Agarrando a mesa com pura frustração, o Eldin tremia ao imaginar Laria próxima daquela besta. Ainda assim, hesitou ao perceber que uma intervenção forçada poderia apenas fazer com que ela passasse a ressentir sua própria família protetora. Uma súbita onda de pânico o atingiu, ao imaginar a possível fúria fria da jovem. Ele estremeceu diante da devastadora imagem mental de Laria, voltando para eles, um olhar gelado e desapontado, quebrando o pesado silêncio. A mãe manipuladora fez um pequeno gesto com o dedo, revelando que possuía um plano secreto. Ela arquitetou uma solução engenhosa para arruinar o romance sem criar uma barreira entre eles e a filha. Sua proposta envolvia uma misteriosa poção roxa, uma mistura destinada a atingir o próprio e desprevenido grão-duque. A mãe planejava ansiosamente acolher Laria e ajudá-la a superar seu primeiro coração partido depois que os sentimentos do duque fossem forçados a mudar. O pai chorou lágrimas de absoluta alegria e alívio ao ouvir o brilhante plano da esposa. Sob a proteção da noite, a mãe encarregou o emocional marido de preparar a extraordinária fórmula. Já sentada à sua mesa, Laria percebeu que precisava fabricar rapidamente
uma desculpa perfeita para dar início ao seu falso noivado. Ela examinava uma montanha de cartas inquisitivas, todas desesperadamente buscando confirmar os chocantes rumores sobre seu casamento. De repente, seus brilhantes olhos azuis se arregalaram em surpresa, ao notar uma carta peculiar escondida entre a pilha. Ao pegar o documento, descobriu-se tratar de um convite formal, para um encontro exclusivo da tribo das raposas. Um sorriso brilhante iluminou o rosto de Laria, quando ela percebeu que aquilo era seu bilhete perfeito para escapar. Calculando cuidadosamente a data do evento, concluiu que ele surgia em um momento incrivelmente conveniente para sua fuga secreta. Sua mente retornou à infância, recordando seu doloroso passado como uma criança rara, desprovida de magia e incapaz sequer de se transformar. Uma lembrança da jovem Laria espiando por trás do pai, revelou o quanto sua família protetora a havia resguardado ferozmente. Seus pensamentos vagaram para a dura realidade da sociedade dos homens-fera. Ela sentiu profunda gratidão por sua família tê-la salvado da cruel discriminação que enfrentaria. Retornando ao presente, Laria se admirou com a rapidez com que os rumores de seu noivado haviam se espalhado. Também recordou a tranquila felicidade que sentia ao estudar magia ao lado de outras pessoas, passando então a aguardar com entusiasmo a oportunidade de voltar a aprender. Com um gesto delicado, Laria afastou os cabelos do rosto e concluiu que não havia absolutamente nenhum motivo para recusar o convite. Como o tempo estava passando rapidamente, ela tamborilou os dedos sobre a mesa, decidida a iniciar imediatamente os preparativos. No instante em que abriu a porta de seu quarto, soltou um suspiro de surpresa, ao encontrar toda a sua família parada do lado de fora, a observando de maneira suspeita. O trio tentou disfarçar sua presença repentina, inventando desculpas tão absurdas quanto pouco convincentes. Sem se deixar abalar, Laria anunciou calmamente que pretendia participar do próximo encontro da tribo das raposas. Imediatamente, as expressões de seus familiares se tornaram sombrias, enquanto a acusavam de usar o evento como pretexto para se encontrar com o duque. Exibindo um sorriso nervoso, Laria ergueu rapidamente o convite formal, usando como prova concreta de sua inocência. Surpresos pela evidência inesperada, os três protetores excessivos ficaram encarando a carta em absoluto silêncio. De repente, uma mão calorosa agarrou-a de Laria, rompendo a tensão do ambiente. Com lágrimas nos olhos, seu pai implorou para que ela permanecesse em casa e passasse o tempo com ele, em vez de visitar outros homens-fera. Enquanto sua mãe levava a mão ao rosto em constrangimento, o seu irmão Eldin continuava extremamente desconfiado. Ajustando os óculos, ele declarou friamente que aquela reunião não passava de uma completa perda de tempo. Laria piscou algumas vezes, confusa e momentaneamente surpresa, com a dureza de suas palavras. Porém, no exato momento em que mencionou a possibilidade de visitar o duque em vez disso, seu pai e seu irmão mudaram completamente de atitude, em uma virada tão repentina quanto cômica. Diante do entusiasmo quase desesperado dos dois, Laria apenas concordou, embora estivesse visivelmente atordoada pela mudança brusca de comportamento. Quando o amanhecer iluminou a grandiosa propriedade, Laria iniciou sua partida, aceitando a condição imposta pela família de viajar acompanhada por guardas pessoais. Vestida com um elegante traje azul, em meio a rosas roxas florescendo por todo o jardim, Laria estava deslumbrante e completamente preparada para a jornada. Enquanto observava a paisagem, refletiu sobre a preocupação exagerada de sua família. No fundo, compreendia seus temores, afinal, ela já havia desaparecido misteriosamente, uma vez no passado, sob o céu azul e límpido. Uma voz aflita ecoou, repentinamente pelos exuberantes jardins verdejantes. Um belo jovem de cabelos loiros chamado Rodete correu apressadamente em sua direção, se desculpando freneticamente pelo atraso, em sua função de escolta. Laria observou a cena com divertimento e curiosidade, achando graça na energia quase inesgotável de seu acompanhante, um homem fera da raça dos cães de caça, demonstrando uma lealdade inabalável. Rodete declarou com entusiasmo que sua missão daquele dia era garantir pessoalmente a segurança absoluta de Laria, custasse o que custasse. Um caminho perigoso se estendia à frente, contudo, conforme a missão secreta tinha início, Laria logo percebeu que seu principal acompanhante se parecia mais com um filhote superanimado do que com um guarda confiável. Rodete não conseguia esconder sua empolgação. Orgulhoso, ele se gabava de como sua pelagem havia ficado muito mais macia, graças ao remédio preparado por ela.
com grande entusiasmo, se aproximou e a incentivou a tocar em seu pelo, para comprovar pessoalmente a mudança. A atmosfera leve e descontraída entre os dois, porém, foi interrompida abruptamente, quando um acontecimento inesperado os deteve logo na entrada. Laria Rohan ficou completamente paralisada de incredulidade, ao ouvir a chocante declaração do porteiro, de que seu nome não constava na lista de convidados. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. E não se esqueçam de curtir e comentar, e caso vocês não sejam inscritos, se inscrevam para não perderem nenhum vídeo aqui no canal. E bem pessoal, nos vemos nos próximos vídeos.